como as células na sua fisiologia natural ela produz, mas isso é um processo metabólico dentro da matriz mitocondrial. E para isso ocorrer, eu preciso compensar isso. E esse processo anaeróbico, essa síntese de ATP também é produzida, onde vai pegar. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Clayton. Trazer agora nesse primeiro momento, você entenda como as células na sua fisiologia natural ela produz energia, é sabido de todos, que é necessário você ter glicose, você respirar para isso, mas uma introdução aqui, porque na dificuldade desse paciente, tanto na ferida ou para você decidir a sua cobertura, é necessário você avaliar também as condições sociais desse paciente, os cuidados que ele tem com a alimentação, se ele faz ali algum, vamos dizer assim, algum movimento que vai ajudar nessa circulação ali a nível celular. Então é importante a gente entender o que é uma reação endotérmica e exotérmica, ou seja, são reações que eu uso a temperatura dentro e fora das células. Então, as características das reações endotérmicas acompanhando no slide aí. Então, elas precisam receber energia. Então, essa energia é produzida através da nossa alimentação, E as reações exotérmicas, elas liberam energia. Então, nesse quadro entre receber e liberar energia, a gente sempre tem que estar com um saldo positivo a nível celular, porque senão a gente vai ter a morte das nossas células. E o que faz, muitas vezes, num processo de cicatrização é a falta de energia, ou uma deficiência desse metabolismo, ou uma deficiência circulatória para chegar a esse metabolismo, ou uma deficiência ali, às vezes até pulmonar desse paciente que não produz. Então, no caso aqui da endotérmica, eu tenho a fotossíntese e a quimiossíntese também, que a gente já estudou aí no nosso ensino médio. As exotérmicas, elas precisam da respiração e também da fermentação. Vamos entender isso. Então, a nossa energia a nível celular nós chamamos de ATP. Então, a ATP é a adenosina, que a gente chama de trifosfato. É importante você observar isso. Então, a ATP ela armazena essas ligações de fosfatos, essa energia que é liberada na quebra da glicose. Então, assim, que a gente chama de glicogênese também, ou glicólise. Então, quando a célula precisa de energia para realizar alguma reação química, as ligações entre os fosfatos elas são quebradas e na quebra elas liberam íons de hidrogênio. E essa energia, uma vez liberada, vai ser usada no nosso metabolismo celular e isso está acontecendo dentro de nós agora. Então, dentro desse processo, a respiração do paciente, a nossa respiração, ela é muito importante porque ela tem a fase aeróbica e anaeróbica. Na anaeróbica, a ausência ali do oxigênio, eu não preciso da molécula do oxigênio, do gás oxigênio, eu tenho ali a glicólise, ou seja, ela não necessita do oxigênio para correr, ou seja, para ser realizada dentro do citoplasma. Então, a quebra dessa glicose também eu vou perder energia, então é importante eu entender. E o metabolismo aeróbico, ele vai acontecer dentro das células, dentro de uma matriz, dentro de um citoplasma, que é ali a mitocôndria. Então, esse ciclo, onde vai ser produzido, é bem complexo, mas eu vou ser bem sucinto com vocês, é chamado de ciclo de Krebs. E é a cadeia transportadora de elétrons, que são enzimas, que a gente chama de NAD e FADH+, que vão transportar essas células carregadas de elétrons, que precisam no seu final, na sua terceira etapa ali do ciclo de Krebs, a presença do oxigênio, e aí é onde vai ocorrer dentro da mitocôndria, produzindo então
a energia que é a ATP. Então é importante que a respiração anaeróbica é um processo da qual a glicose é degradada em dióxido de carbono e água na presença de oxigênio, e o rendimento, né, nessa respiração aeróbica é de 38 ATPs, né, de glicose quebrada. Então essa é uma forma, uma soma de cada glicose, você produz 38 energias, que é a ATP. Importante isso para o nosso metabolismo. Então, como eu falei que esse processo ocorre dentro da mitocôndria, né? Então a mitocôndria é formada por duas membranas, que é a membrana externa e a interna. Então na externa é aquela membrana mais lisa que controla a entrada e saídas de substâncias da organela. Lembrando que a mitocôndria é responsável pela respiração celular. E na membrana interna é onde, né, ocorrem inúmeras pregas chamadas de cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia transportadora de elétrons, NAD, FAD, então ali que vão acontecer todo o processo. A cavidade interna então é preenchida por uma matriz, né, que a gente chama de matriz mitocondrial, e aonde vão ter várias enzimas envolvidas nesse processo da própria respiração celular, do DNA, do RNA, e com pequenos ribossomos. E nessa matriz mitocondrial é onde ocorre o ciclo de Krebs, onde vai produzir a nossa energia. Aqui no slide você consegue visualizar aqui a crista mitocondrial, né, a membrana externa, e também a membrana interna, que é a matriz mitocondrial. Então olha que interessante. O ATP, que é o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, é um composto que armazena em suas ligações de fosfato, pela letra P, fosfato vem do P, parte da energia desprendida pelas reações exotérmicas, tem a capacidade de liberar por hidrólise, né? E aí ele vai, por conta das moléculas de água também, essa energia vai ser armazenada para promover também reações endotérmicas. Então, entre perder e ganhar temperatura é importante. Então, a molécula de ATP. Então, olha que interessante. Eu tenho a adenina. A adenina, pessoal, ele vem do DNA, adenina, guanina, timina. Então, a adenina já vem daí do nosso DNA, tá? Então, eu tenho íons de nitrogênio e aí se ligam ao hidrogênio, né? Importante isso. A ribose nada mais é do que um açúcar já que vem produzido aí pelo nosso próprio metabolismo ali, né? É um tipo de açúcar, né? E aí esse açúcar vai produzir ali os fosfatos, né? Então 3 fosfatos ali. Então quando eu tenho uma adenosina monofosfato, é porque eu tenho só um fosfato, uma molécula P ali. Quando eu tenho difosfato, eu tenho um ADP, e no final, para produzir energia para nossas células, a gente chama de ATP, porque eu tenho 3 adenosinas de trifosfato. Só para você saber de onde vem essa nomenclatura de ATP, né? São 3 moléculas de fosfato ali, mas isso é um processo metabólico dentro da matriz mitocondrial. E para isso ocorrer, eu preciso então respirar. Então a respiração ela é importante, né? E aí a molécula principal é a glicose. Lembrando que uma glicose, né? Você comeu, você se alimentou. A glicose, né, metabolicamente é 6 moléculas de carbono. Então tudo que se produz de energia no nosso metabolismo ali, a nível de intestino, né? A gente come, né? Por exemplo, carboidratos ali, tudo vai se transformar em glicose. Então, uma molécula de glicose equivale a 6 moléculas de carbono. Olha que interessante. Então, essa é uma informação de suma importância para você. Então, aí vai a quebra dessas 6 moléculas de carbono, ela não vai ser usada ainda o oxigênio. Então, ela vai quebrar. Então, quando ela quebra, ela produz energia. Então, essa produção de energia ali, ela produz ATP, né? Mas ela também perde energia.
Então, aí dentro do ciclo de Krebs, a respiração ali nessa cadeia respiratória, uma vez que ela usa o oxigênio também, é importante a gente entender, né, essa cadeia respiratória para quê? Para que a gente entenda a glicólise. Então, a função da glicólise é quebrar as moléculas de glicose, lembrando que uma glicose é 6 carbonos, ela quebra, formando ali 3 carbonos, duas moléculas de 3 carbonos, e tudo essas 3 moléculas de carbono, cada uma ali vai formar dois ácidos pirovato. Então, esse ácido pirovato, que a gente chama, né, que vai participar ali no ciclo de Krebs, né, na produção, eles são levados, são energeticamente carregados de elétrons por enzimas transportadoras de elétrons, que a gente chama de NAD ou FADH+. Tá? Então é importante a gente entender que mesmo eu não usando o oxigênio, eu ainda produzo, né, formação de ácidos, né, e esse ácido de piruvato ele é importante na produção de ATP dentro da matriz mitocondrial. Então, o procedimento, né, se eu tenho uma quebra da glicose, lembrando que uma glicose é 6 carbonos, eu quebrando esse carbono, eu fico com 3 moléculas de carbono e mais 3. Essa molécula de carbono, cada uma, ou seja, 3 e mais 3, vai produzir cada uma 2 pirovatos. E esse pirovato libera íons de hidrogênio, né, em forma de energia, carregando as células a nível de elétrons. Então, tanto o NAD, né, o NAD, que é uma enzima transportadora de elétrons, a hora que ela pega esse hidrogênio na formação do pirovato, ele fica NADH+. Então, essa energia é usada na síntese da ATP dentro do ciclo de Krebs. Então, o pirovato ele vai entrar dentro da mitocôndria e vai seguir ali para o ciclo de Krebs. Então, é de suma importância a gente entender isso, que 6 moléculas de carbono, né, vão se transformar em 3 carbonos e mais 3 carbono. Então, vai perder 2 ATPs ali, né, mas no somatório depois eu vou ter 2 ácidos pirovato ali de pirovato, tendo um saldo ali importante de 2 NH, né, 2 NADH+, e 2 ATPs ali, 2 pirovatos, nesse primeiro processo onde eu não uso o oxigênio, que a gente chama de glicólise. Então, a ação da ATP, né? Então, ela vai por uma reação exotérmica. Então, ela está carregada de elétrons, ela vai perder energia ali, ela vai produzir um ATP, vai entrar ali uma adenosina difosfato mais um fosfato livre, que é aí que vai produzir o trifosfato, né, com o calor, reação exotérmica, e são reações que a gente chama acopladas. Eu não vou me aprofundar disso, mas é só para você entender que uma glicose aqui é 6 moléculas de carbono, né? Nessa glicólise eu vou ter, nesses 6 carbonos eu vou ter 3 moléculas de carbono, né? Nesses 3 carbonos eu vou produzir 2 pirovatos ali. Então isso dá um saldo de 2 ATPs. É a fase anaeróbica, né? Então, ou seja, eu não usei o oxigênio aqui ainda dentro do citoplasma. Agora, uma vez que esse pirovato, né? Ou seja, vai quebrando essas glicoses e ela vai entrar dentro da mitocôndria, né? Ali já no ciclo de Krebs, vai liberar dióxido de carbono. Professor, mas como assim dióxido de carbono? De onde surgiu o dióxido de carbono? Na verdade, gente, o carbono ele vem, né, dessa situação da glicose, porque uma glicose é 6 carbonos. Então, quando você quebra, uma vez dentro desse processo do ácido piruvato, vai surgindo a ligação de carbono com moléculas de oxigênio. Então, aí já o oxigênio entrando ali no ciclo de Krebs, vai se liberando ali, na verdade, carbonos. Então, o carbono vai sendo quebrado, né? A glicose vai sendo quebrada, porque a glicose é carbono, e se escapa a molécula de carbono ali, ela liga, o carbono se liga muito ao oxigênio, forma o dióxido de carbono que a gente vai eliminar na nossa
ali expiração. Então, olha que interessante, no ciclo de Krebs, né, você produz 2 ATPs, você produz ali provavelmente quase que 6 moléculas de carbono e ainda se produz ali através dessas reações químicas íons de hidrogênio energeticamente carregados. Então ali, olha que interessante, o saldo total disso é de 32 ou 34 ATP mais 4 produzido aqui. Na verdade são dois ácidos piruvatos, né? São mais 4 ATPs aqui, dá uma média de 38, tá? Então essa é a fase aeróbica. Isso é para a gente entender. Então é importante nesse ATP adenosina para trifosfato, né? Eu entender que eu tenho 6 moléculas aqui de carbono, né? Mais os fosfatos naquela primeira fase da glicólise, né? E aí, né, formando as moléculas carregadoras transportadoras de elétron, levando para dentro das células, né? E aí essas duas moléculas de ATP na glicólise ali são liberadas, né, para entrar dentro da matriz mitocondrial e a liberação dessas duas moléculas formam então o piruvato. Então eu tenho 3 carbonos de piruvatos, né? E isso aqui vai produzir ATP ali no ciclo de Krebs. Então é muito importante aí quem criou o ciclo de Krebs, né? O piruvato também ali ele é um acetil, né? A gente tem uma enzima, né, que a gente chamada de acetilcoenzima A, né? Então ela libera dióxido de carbono e íons de hidrogênio, né? Então tem muita coisa mais envolvida, mas é importante que você entender que eu liberando dióxido de carbono, né, eu produzo ATP, eu vou produzir íons de NADH+, FADH+, que também carrega 2. Na verdade, assim, o NAD ele vai carregar geralmente, né, 5 a 6 fosfatos ali, e o FAD uma média de 2 fosfatos. Então depende disso. Então todo gás carbônico ele é liberado na respiração, né, provém da formação do acetil e do ciclo de Krebs. Então é dali que vem o nosso gás carbônico. Então um exemplo aqui, um ATP, NAD, piruvato, na mitocôndria, né? Ele se liga ali essa enzima coenzima A, por isso que eu tenho a quebra de 6 carbono, fica 3 e mais 3, formando 2 ácidos piruvato, vai se ligar 2 moléculas de acetilcoenzima A, produzindo 2 dióxido de carbono, 2 moléculas de NADH+, carregadas de elétrons, vai para dentro das células, lá no ciclo de Krebs, esse ácido piruvato, mais outros tipos de ácido ali, vão liberar 4 moléculas de dióxido de carbono, vão formar 2 ATPs, 6 NADH+, 2 FADH+, né? Olha que interessante, total de 10 NADH+, 2 FADH+. Agora, uma informação que eu acho importante para você até estar gravando aqui, que cada NADH+, olha que interessante, cada NADH+, produz 3 ATP. Então eu tenho aqui um total de 10 NADH+, se ele produz 3 ATPs em uma glicose, ou seja, 6 carbonos, vai produzir 30 ATP, 30 energias aqui. Olha que interessante. E 2 FADH+, porque cada FADH+, produz 2 ATP. Ou seja, mais 4 aqui. Ó. Se cada FADH+, produz 2, 4. Então vai dar 34. Mais 4 ATP da glicólise, ali do metabolismo anaeróbico. Eu tenho uma média, né, de 38 ATP formadas numa única glicose, né, entrando dentro da mitocôndria, vai produzir tudo isso de energia metabólica. Então, a formação da ATP é na crista mitocondrial, né? Então é importante que essa fosforilação, né, oxidativa, é uma oxidação, é uma transferência de hidrogênio, né, formando essa ATP com
na verdade, com gás oxigênio e também formando a H2O, né? O rendimento energético é de 38 ATP. Então é importante isso. Além disso, eu tenho também um metabolismo anaeróbico, né? Quando o paciente ali ele já está com deficiência respiratória, o organismo vai tentar compensar isso, e esse processo anaeróbico, essa síntese de ATP também é produzida, onde vai pegar reservas, né, dos adipócitos, de reservas de gorduras, né? É muito importante, mas ele não vai envolver a cadeia respiratória. Então, aqui vai ter todo também uma formação do piruvato, vai ser transformado em ácido lático, por isso que a pessoa ela vai apresentar cãibras, né? Geralmente o paciente apresentando muita cãibra é porque ele já está usando o metabolismo anaeróbico, é falta de oxigênio ali, por isso que a pessoa quando corre muito, ela não consegue produzir muito oxigênio nas células, ela gasta mais do que entra, ela vai produzir ali o ácido lático, que vem do ácido que vem do próprio ácido na fermentação ali, né? E o piruvato ele é transformado então em ácido lático. Então, e aí é por falta de oxigênio, é o metabolismo anaeróbico. Então é importante a gente entender essas, não vou falar um pouquinho de fermentação, né, nos tipos de respiração, mas só um resumo aqui, que a fermentação, tudo isso que ocorre, né, não usa o oxigênio. Então a glicose, que é 6 carbonos, ela se transforma em ácido lático, né, e mais formando 2 ATP. A alcoólica também vai acontecer isso, a cética eu não falei para vocês, mas na respiração, que a gente focou bastante aqui, eu tenho a glicose mais oxigênio, vai formar moléculas de dióxido de carbono mais moléculas de água, totalizando uma média de 38 ATP. Então, né, gente, esses processos do metabolismo das próprias células, né, é importante para que você entenda que se o paciente ele está cianótico, se o paciente ele não consegue produzir energia, ele vai ter morte celular. Quer dizer, quem é que leva, na verdade, o oxigênio, né, para as células? Né? Então, eu tenho que entender que eu preciso inspirar, isso gera uma pressão, essas células é passada ali para o meu tecido sanguíneo, né? As hemácias são que vão ter afinidade com a molécula de oxigênio e que vai chegar esse oxigênio lá dentro da mitocôndria. O outro processo é entender a glicólise. Então, da onde vem a glicose? A glicose vem da nossa alimentação. Então, na cadeia alimentar vai produzindo os açúcares, né, que são, né, na verdade, assim, vamos pensar, a produção do açúcar, que é a glicose ali, são 6 moléculas de carbono, e essas 6 moléculas de carbono vão sendo quebradas dentro da matriz mitocondrial, que vai fundir com o oxigênio na terceira fase, e vão produzindo a acidez ali, né, que é o piruvato, o ácido piruvato, forma mais ácido ali, mas em forma de energia. Lembrando que eu tenho NADH+, que são enzimas, que são responsáveis para transportar energias ou células carregadas de elétron. Então é importante isso também. Então, para acontecer tudo isso, para que as células tenham a energia vital, é necessário chegar ao oxigênio, é necessário chegar à glicose. A glicose ela é transportada pela insulina, que é produzida no pâncreas. Então, se o paciente ele já tem uma dificuldade com a insulina, que já vai atrapalhar, né, a produção de ATP, a falta de produção de ATP, eu vou ter uma diminuição no metabolismo e, consequente, no meu processo de cicatrização do leito ali da minha ferida. Então, essa é a nossa aula introdutória para você ter uma noção da importância, né, do metabolismo, do ajuste da respiração, dos sinais vitais do teu paciente para que você consiga dar uma conduta ideal.